Vou mostrar aqui diferentes formas de colocar o rótulo, por exemplo, só aqui o nome do estado, aí aqui o nome e a ID do estado e no outro a ID. Vale lembrar que nessa tabela de atributos, então tem a coluna nome com o nome dos estados, a coluna sigla com a sigla dos estados, e aqui o código, tá? Então, eu vou colocar de acordo com diferentes colunas. E um dos rótulos vai incluir duas colunas. Então, vão ser baseado em regra, porque um é só uma coluna, outra regra é só com a sigla, e a outra regra é com duas colunas. Então, vai ser uma regra dentro de outra regra. Então, primeiro, dá para vir aqui em rótulos, ou então clica aqui duas vezes e vem na opção rótulos. Mas eu vou vir por aqui, porque daí a janela é a mesma, a diferença é que aqui eu consigo ver enquanto faço. Então, ele está aqui como da camada estados, é a única que tem, né? Se tivesse outra, eu teria que selecionar aqui qual camada que eu quero rotular. E aqui está sem rótulo, então eu vou colocar baseado em regra. Cada uma das regras eu vou adicionar aqui. A primeira regra são os estados do norte, que vão ser de acordo com o nome deles. Então, venho aqui, regra. Se eu quiser voltar aqui, tá? Editar regra, eu volto para cá, tá? Então, a regra é estados do norte. Se eu não colocar aqui o filtro, vai rotular todo mundo de acordo com a camada nome, que ela tá aqui. Rótulo, que é a camada nome, que é o valor. Mas eu vou colocar um filtro, que são os estados do norte. Então, o filtro eu não posso escrever só aqui, eu tenho que vir aqui na regra e colocar campos e valores ID da região. Eu sei que os do norte são esses em vermelho, então é número 3, tá? Tá aqui pela ID. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 é a ID. Região ID igual ao unique 1, 2, 3, 4, 5. Vou clicar aqui duas vezes. Então, veja que o título da coluna ficou entre aspas duplas e aqui entre aspas única. Vou dar OK. Então, ó, o rótulo tá aqui de acordo com a coluna nome. Eu gosto de pôr um bufferzinho. Olha que diferença faz. Aqui tem um monte de opção, né? Olha que diferença faz. A gente já consegue ver bem melhor, né? Inclusive esse buffer pode ser de outras cores. Tem aqui a cor do buffer, ó, por exemplo, amarela. Tá vendo? Eu vou deixar branca mesmo. E aqui, nessa abinha, o tamanho da fonte. Dá uma aumentadinha. Tá, então eu só rotulei os estados do norte. Aqui tem mais algumas opções, mas eu não vou mexer nisso, isso daqui é explorar, né? A posição, se você quer com quebra, né? Às vezes nome duplo, a gente pede quebra. Então, eu vou voltar. Essa regra já está editada. Vou voltar. Então, a primeira regra aqui, ó, estados do norte. Vou adicionar uma segunda regra. Nessa regra, vai ser estados do nordeste. Então, eu tenho que definir aqui essa regra para estados do Nordeste. Volta aqui, campos e valores, região ID. Aí o Nordeste, eu vou ver aqui, ó, é a 4. Isso porque na minha tabela de atributos está como 4. Se tivesse Nordeste, obviamente eu colocaria Nordeste. Venho aqui em All Unique para ver tudo que tem nessa coluna. Se eu viesse aqui em Nome e All Unique, tem todos os nomes, mas aí não ia adiantar região ID igual a Acre, por exemplo, né? Tem que estar correspondente. Então, campos e valores, região ID igual a 4. Região ID tem que pôr o igual aqui, não pode esquecer, 4. Eu gosto de vir aqui e colocar, porque daí ele vem exatamente como tá. Vamos fingir que às vezes tem um espaço e é camuflado aqui, a gente não vê. E aí, se só escreve 4, ele não aparece. Teria que, se tivesse o espaço, teria que estar o espaço aqui também. Então, como não tem, na dúvida, eu venho e clico aqui, ele já vem automaticamente para lá. Isso também vale para acento, para várias coisas. Eu gosto de vir aqui nesse único e clicar em cima dele, porque daí ele vem exatamente como tá. E esse único, às vezes, ele fica camuflado, ó, ele não aparece. Então, tem que dar uma apertada aqui que ele vem e aparece, tá? Vou dar OK. Então, aqui tá definido. Nome, eu vou colocar sigla. Deixa eu colocar o buffer para vocês verem aqui, ó. Esse rótulo é outra regra
para os estados do Nordeste. Então, eu tenho aqui dois tipos de rotulagem. Um para uma coisa, que seria o Norte, e outro Nordeste. Inclusive, eu posso rotular de outras formas. Por exemplo, se eu tirar o buffer e colocar maior, ou às vezes em branco, vamos supor, só para vocês verem, tá? Então, eu posso deixar cada regra do seu jeito. Tá, vou para outra regra. Então, por enquanto, tem estados do Norte, estados do Nordeste. A próxima regra, estados do Centro-Oeste. Estados do CO. Aí o CO é laranja, então, portanto, é essa região de ID5 na minha tabela. Aí, campos e valores, região ID, all unique, igual, all unique, 5. Clica duas vezes, né? Ok. Aí ele ainda não ajustou, né? Vou colocar aqui, ele tá como só nome. Só que a minha proposta é fazer outra regra de rótulo. É o nome e a sigla. Eu não posso escolher duas colunas aqui, só me dá a opção de escolher uma. Por isso que tem que vir na regra. Então aqui, eu vou escrever, na busca, vou escrever uma regra que tem igual no Excel, que chama concat. Quando eu venho aqui, ó, ele escreve concat, string 1, string 2. Então, o que eu vou escrever aqui? Concat, abre parênteses, igual tá a sintaxe aqui da regra. Volto lá, vou apagar aqui, volto lá para campos e valores, nome, vírgula, região ID, e fecha. Olha o que ele mostra. Era igual lá a regra do concat, né? Vou mostrar a sintaxe. Concat, abre parênteses. Regra é coluna 1, vírgula, coluna 2, eu posso pôr quantas eu quiser, fecha parênteses. Então, ele vai estar, por exemplo, aqui no preview, Acre 3. Se eu der OK, olha o que acontece. Mato Grosso 5, Goiás 5, Mato Grosso do Sul 5. Ele está região ID, né? Ele não está ID. Eu vou editar essa regra. Em vez de região ID, vou colocar a sigla lá, campos e valores, sigla. Só que, aí ele vai estar Acre AC. Aí vou dar OK para vocês verem. Tá vendo que tá sem espaço? Mato Grosso MT, Goiás GO, Mato Grosso do Sul MS. Eu vou editar de novo e vou colocar entre esses dois nomes um hífen. Ele tem que estar entre vírgulas. Então, nome, vírgula. Aí o hífen vai estar só o aqui, ó, assim. Tem que ser essa aspas simples aqui. E aí tem aspas simples, espaço, hífen, espaço, aspas simples. Olha como ficou aqui na previsão. Se eu tirar o espaço, ó, ele vem direto aqui no preview e mostra, ó, saiu o espaço. Se eu quiser dar os dois espaços, ó, ele vai mostrando aqui no preview o tanto de espaços, ó. Vou tirar espaço aqui. Então, é assim que vai ficar. Nome, vírgula. Aí essa aspa simples, espaço, cifrão, espaço, aspa simples, vírgula e o nome da outra coluna. Eu posso pôr cifrão, mas posso também pôr barra, por exemplo, ó, Acre barra C, tá? Então, essa é a regra, o concat serve para juntar duas colunas. Então, ok, ó, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Aí, se quiser, também posso vir aqui fazer escrito, às vezes, até com outra fonte, vamos supor, essa daqui. Vou colocar Times, que é mais... Essa daqui só para mostrar a diferença, né? E aumenta. Então, nem todas as regras precisam ter a mesma fonte. E aqui, ó, tá Mato Grosso MT, Mato Grosso. Se quiser, pode vir aqui também e colocar o wrap. Ó, ele ficou 1, 2, 3. Olha que legal. Você consegue mudar, mas mudou só essa regra, tá vendo? Então, Mato Grosso do Sul. Ficou cada palavrinha separada. E a gente pode ficar ajustando, ó. Vai aumentando o número de caracteres e ele vai ficando mais dentro do estado de interesse. Aí tem também uma das outras opções aqui, das abas, é a posição. Ele está no entorno do centroide, pode ser em cima do centroide, por exemplo, só que aí o DF sumiu, né? Então ele já escolheu a round para aparecer os dois, né? No entorno, em português. Então já tem estados do norte, estados do nordeste, estados do centro-oeste.
Eu vou colocar aqui só mais uma regra, que na verdade vão ser duas regras, que é aqui, ó. Eu quero que nomeie esses duas regiões. Então, vem aqui, estados do Sul e Sudeste. Tá, então o filtro agora, em vez de ser campos e valores, região ID, igual Sul, teria que ter o Sudeste, né? Então, para facilitar, eu escrevo assim, in, aí aqui coloca ao Unique, o Sul e o Sudeste são o amarelo que é o 2 e o Sudeste que é e o Sul que é o 1, né? Então, vou colocar, no caso da minha tabela de atributos, né? 1,2, ou seja, a região deve estar em Sul e Sudeste. Então, aqui eu incluo dois dados da coluna região ID. Posso incluir quantos eu quiser. Se fosse mais de uma região, né? Mas é que eu já nomeei todas as outras três, então só faltavam duas, eu coloquei a 1 e a 2 aqui, tá? Ok, tá. Aí então vou colocar aqui a regra. Vai ser nome também, porém vai ser. Aí eu posso escolher deixar o nome assim, sem esse buffer que está aqui no caso do norte, e posso até mudar de fonte também se quiser. Mas só coloquei aqui para mostrar para vocês uma opção de fazer diferentes regras de nomenclatura para diferentes características do meu dado. Eu posso, por exemplo, no caso que estava, tirar essa regra aqui, ó. Eu não quero que nomeie esses dois, mas eu vou manter a regra aqui porque se eu quiser é só colocar ou não, né? E é isso, isso serve para polígono, para ponto, para no caso, né, esses aqui são polígonos, mas serve para ponto e para linhas também. Então, posso nomear, fazer diferentes rótulos. E no caso aqui eu coloquei só região ID, mas eu posso usar uma regra de outra coluna que eu tenho na minha tabela de atributos. Se eu quisesse nomear, por exemplo, só o Distrito Federal, sigla DF, e com um rótulo diferente. Então, vai ser sigla igual a DF e o rótulo específico para o DF. Então, não precisa ser necessariamente todas as regras relativas à coluna região ID. Pode ser uma regra relativa a nome, outra regra relativa à região ID, outra regra relativa à sigla, ou, por exemplo, total de procedimentos maior que 20 mil, vamos supor, tá?